Olá pessoal, eu sou a professora Bárbara, então aqui agora nesse vídeo a gente vai para a segunda parte da nossa discussão com relação ao resgate de conceitos anatômicos e biomecânicos da coluna cervical. A partir de agora a gente começa a conversar um pouquinho mais sobre a cinemática que envolve essas articulações, né? Lembrando que a gente vai considerar a articulação atlanto-occipital, então entre occipital e atlas, vamos considerar a articulação atlanto-axial, então entre as duas primeiras vértebras cervicais, e vamos considerar as articulações apofisárias que correspondem ao restante das vértebras desse segmento. Então, a gente conversou que a coluna cervical, ela tem uma relevância muito importante com relação à integração de informações sensoriais que vêm lá do crânio, da minha visão, da minha audição, por exemplo. E a gente conversou que eu sim preciso ter um alto grau de mobilidade dessas articulações para que seja permitida essa integração e para que a gente consiga posicionar a cabeça no espaço de qualquer maneira. Então, para que eu tenha segurança para olhar para o lado e atravessar uma rua e para que eu tenha um bom controle postural integrando tudo o que está acontecendo à minha volta. Então, dito isso, a gente consegue entender que a coluna cervical ela vai ter um alto grau de liberdade, então ela é uma articulação que vai possuir 3 graus de liberdade, pois vai realizar movimentos nos 3 planos. Ela é uma articulação capaz de realizar flexão e extensão no plano sagital. Ainda no plano sagital, ela é uma articulação que é capaz de fazer a protração e a retração da cabeça. No plano frontal, a gente vai ter os movimentos de inclinação ou de flexão lateral da coluna cervical. E aí, no nosso plano transversal ou horizontal, vão acontecer os movimentos rotacionais. Quando a gente fala, e quando a gente estuda, e quando a gente analisa os movimentos no plano sagital, principalmente os movimentos de flexão e extensão, não excluindo a protração e a retração, a gente consegue entender que a gente tem uma possibilidade de amplitude de movimento de 80 graus em média. Claro, a depender do indivíduo, da atividade, da demanda, da condição de saúde, isso pode estar diminuído ou até mesmo aumentado, mas espera-se que o indivíduo seja capaz de fazer uma extensão da cabeça, uma extensão cervical de 80 graus. A gente consegue observar parte da estabilidade passiva desse movimento de extensão máxima vai vir do ligamento longitudinal anterior, posicionado bem anteriormente a toda a coluna vertebral. A gente comentou também que a maneira como as articulações apofisárias se comportam, ela é diferente da maneira que as articulações da cervical alta, ou seja, atlanto-occipital e atlanto-axial, se comportam de maneiras diferentes. Quando a gente relembra o que a gente discutiu lá no primeiro vídeo, com relação à superfície articular das articulações apofisárias, a gente lembra que elas são mais planas, então a gente não vai descrever os movimentos da artrocinemática, os movimentos intraarticulares, com relação a deslizamento e rolamento. A gente tem um entendimento de que sim, essas vértebras deslizam, essas facetas deslizam umas sobre as outras, na extensão no sentido póstero inferior. Quando a gente para observar mais de perto, a gente consegue entender o funcionamento da articulação atlanto-occipital. A mobilidade total da extensão corresponde a 80 graus, mas a minha cervical alta tem uma demanda, enquanto o restante dos segmentos vertebrais da coluna cervical tem outra demanda, justamente por esse formato articular. Justamente porque as articulações apofisárias são mais planas e se comportam e se articulam de maneira diferente do que a articulação atlanto-occipital. A articulação atlanto-occipital, como a gente discutiu, ela é formada pelos côndilos occipitais que fazem contato com a faceta de atlas. Esse côndilo sendo mais convexo e essa faceta articular de atlas sendo mais côncava, o que faz com que, para que eu tenha o movimento de extensão da cervical alta, a minha cabeça tenha que rolar posterior e deslizar anteriormente. E aí, se a gente quer avaliar no nosso paciente essa cinemática em específico da cervical alta, eu preciso pedir um movimento mais limitado de extensão, envolvendo somente
a cervical alta. E aí a gente vai poder observar no máximo 10 graus dessa conta de 80, 10 graus sendo provenientes aí da cervical mais alta, dessa relação atlanto-occipital. E aí essa é uma informação que quando a gente transfere para a prática clínica, transfere para a avaliação do nosso paciente, ela é muito relevante. Eu preciso entender se esse mecanismo artrocinemático, se essa mobilidade ela está preservada ou não, e então eu preciso saber o que eu espero daquela articulação. Agora, analisando um pouquinho mais, ainda no plano sagital, o movimento de flexão. Notando aqui que parte da estabilidade passiva desse movimento de flexão extrema vai vir do ligamento nucal e do ligamento interespinal, que vai passar ali bem na parte posterior da coluna cervical. E aí, enquanto isso, o ligamento longitudinal anterior, que a gente viu que na extensão estava mais tenso, né, exercendo a sua função de estabilidade, na flexão é o momento onde a gente observa ele mais frouxo, sem exercer sua função, porque agora é trabalho de quem está mais posterior. Então, ligamento nucal e ligamento interespinal. E aí, o mesmo vale, né? A gente espera uma amplitude total de flexão de cabeça e pescoço, de cabeça e cervical, de 45 a 50 graus. Mas vale lembrar que quando a gente para analisar esse movimento, segmentado qual que é a parte da cervical alta e qual que é a parte do restante, a gente precisa considerar o movimento da flexão somente na cervical alta, que vai corresponder a 5 graus de flexão nessa conta total de 45 a 50 graus. E aí, a mesma regrinha mesma lei do côncavo e convexo. Então, agora para eu fazer uma flexão, eu preciso que a minha cabeça role anteriormente e deslize posteriormente. Toda vez que uma superfície convexa está se articulando sobre uma superfície côncava, esses movimentos de rolamento e deslizamento vão acontecer em sentidos opostos. É mais uma informação valiosa na hora da gente avaliar o nosso paciente, analisar o movimento do nosso paciente e entender como é que está funcionando essa cinemática toda. E aí, então, só ilustrando como que fica essa somatória novamente, quando a gente observa o movimento de flexão completa, onde agora sim eu estou juntando tanto cervical alta como o restante dos segmentos da coluna cervical. E aí agora, continuando no plano sagital, a gente ainda tem os movimentos de protração e retração da cabeça. Então, aqueles movimentos que estão associados a anteriorização da cabeça ou ao retorno, né, dessa anteriorização. E aí vale a pena a gente, de novo, entender como que essas diferentes articulações do segmento cervical se comportam. Por quê? Quando a gente realiza a protração, ou seja, essa anteriorização da cabeça, a gente precisa que sim, a cervical alta faça um movimento de extensão, enquanto a cervical mais baixa realize uma flexão. Então, eu vou ter movimentos opostos acontecendo no mesmo plano. Da mesma maneira que quando eu estou fazendo uma retração, o retorno dessa anteriorização, então quando eu quero encostar o queixo lá no pescoço, lá na garganta, eu preciso sim que minha cervical alta trabalhe fazendo uma flexão, só que ao mesmo tempo, a minha cervical mais baixa precisa fazer um movimento de extensão. Então, de novo, a gente observa movimentos opostos acontecendo no mesmo plano. E aí, agora partindo para o plano frontal, nesse plano é onde a gente não diferencia tanto as articulações da cervical alta do restante, porque a gente não tem tamanha relevância do movimento occipital sobre a atlas, né? Então, esse movimento de inclinação ou de flexão lateral, a cabeça acaba acompanhando todo o movimento de inclinação dos segmentos vertebrais como um todo. Então, a gente precisa lembrar que as vértebras elas vão deslizar umas sobre as outras, da mesma maneira que elas deslizam, né? As articulações apofisárias deslizam nos movimentos de flexão e extensão. Nos movimentos do plano frontal, a mesma coisa, a gente vai ter o deslizamento de uma faceta sobre a outra, mas a gente não descreve aqui a artrocinemática específica da cervical alta.
E aí o máximo que a gente espera de amplitude de movimento para essa inclinação lateral é de 40 graus de amplitude. Aqui no vídeo a gente tem um pouquinho de restrição, mas é aquilo que a gente conversou sobre essas angulações. É uma média a depender da condição de saúde, da atividade do paciente e se possui uma restrição de mobilidade ou não. E aí a gente chega numa imagem que vale a pena a gente parar e observar um pouquinho mais, quando a gente observa os movimentos de rotação da cervical no plano horizontal. Lembra que a gente conversou lá no nosso primeiro vídeo sobre a importância dos nossos ligamentos, principalmente do ligamento alar e do meu ligamento transverso. Aqui, bem envolvendo o dente de áxis, aqui a gente tem numa visão superior, dá para ver certinho como o ligamento transverso do atlas abraça esse dente. E aí, vamos localizar, né, que logo após, né, esse ligamento, a gente tem o canal vertebral. Logo aqui está passando a minha medula. Imagina se eu tenho alguma lesão, alguma instabilidade em cervical alta, que faz com que esse ligamento transverso não esteja exercendo a sua função ideal de estabilidade. É possível que esse dente do áxis desloque anteriormente e comprima parte da medula que está passando ali do lado. E aí isso pode acarretar N repercussões para o nosso paciente. Então é muito importante a gente entender aonde que está esse ligamento e qual que é a função estabilizadora dele. E daí a gente, nessa visão, como eu falei para vocês, a gente consegue entender nitidamente o que a falta dessa estabilidade, no que a falta dessa estabilidade pode acarretar. E aí lembrando que boa parte da rotação axial da cabeça e da cervical vai acontecer a nível de cervical alta, justamente onde esse dente aqui permite esse pivô entre atlas e áxice, permite esse movimento. Justamente onde eu tenho as facetas articulares posicionadas a 20 graus, mais próximas da horizontal, o que faz com que também esse movimento rotacional seja mais livre, mais permitido. E aí a gente pode observar que os movimentos rotacionais eles têm uma amplitude grande, então a gente espera 80 graus de rotação para a direita, 80 graus de rotação para a esquerda. Alguns pacientes têm isso um pouquinho maior, crianças tendem a ter essa amplitude um pouquinho maior também, e algumas condições específicas onde a gente tem frouxidão ligamentar, por exemplo, pacientes com síndrome de Down podem ter essa extensão cervical de rotação um pouquinho maior. E aí agora a gente começa a entender um pouquinho como que toda a musculatura agora vai influenciar tanto na geração, né, no movimento e toda a cinemática da coluna cervical e como que esses músculos fazem a sua parte como estabilizadores ativos agora dessa articulação. Essa é uma imagem que ela traz um pouco do óbvio para a gente bem mastigadinho. Então a gente está vendo aqui uma visualização inferior, então parecida com aquela visualização que a gente viu lá no primeiro vídeo. Então olha como eu consigo ver o forame magno bem presente aqui e os côndilos occipitais. Então a gente está tendo uma vista posterior inferior do crânio. E aí a gente consegue observar, porque que é importante a gente lembrar dessas estruturas. Olha quanto músculo extremamente importante para a coluna cervical está saindo dali. Então a gente tem, quando a gente para observar a camada profunda dos músculos suboccipitais da região cervical, eles estão saindo todos de uma parte mais posterior do crânio, o que faz com que a gente consiga entender que se ele está saindo de posterior, a hora que eu aproximo a origem de inserção, a capacidade de gerar movimento dele vai estar para extensão, vai estar acontecendo no plano sagital. Diferente dos meus músculos
ou dos meus principais músculos flexores da cabeça e da coluna cervical. E aqui a gente pode observar como exemplo o reto anterior da cabeça e o longo da cabeça. Saindo de um lugar mais anteriorizado no crânio, o que faz a gente entender que a hora que eu aproximar a origem de inserção, eles vão ativar a musculatura e ser capazes de trabalhar também no plano sagital, só que agora para flexão da cabeça ou flexão cervical. Essa imagem mostra pra gente também, pessoal, algumas diferenças que podem acontecer. Se vocês observarem, tudo que está para cima, tudo que está na parte da divisão para posterior do crânio, pode ser considerado um extensor e um flexor lateral esquerdo, por exemplo. Isso acontece se eu tenho uma contração desses músculos unilateralmente. Então, se eu contrair o semiespinal da cabeça dos dois lados, do lado direito e esquerdo, ele sim vai ser um extensor. Porém, se eu contrair somente o semiespinal do lado esquerdo, ele vai gerar uma inclinação lateral para a esquerda. A gente vai conversar um pouquinho sobre os principais músculos que envolvem aí a cervical, mas essa é uma imagem que de repente vale a pena vocês pausarem, estudarem, observarem o comportamento e onde que está cada origem de cada músculo que vai agir diretamente na produção de movimento da coluna cervical. E aí, começando, a gente vai começar de uma vista mais posterior, então a gente vai olhar o meu indivíduo por trás, né, tendo essa vista posterior, depois a gente fala dos músculos que estão na região mais anterior da coluna cervical. Esses músculos que a gente denomina, né, como músculos suboccipitais, que são os músculos reto posterior maior e menor da cabeça e o oblíquo superior e inferior da cabeça. Se vocês observarem na imagem, eles são músculos curtinhos. Eles não são músculos que vão ser grandes geradores de torques absurdos. Porém, eles têm uma função extremamente importante para a estabilidade e para o refinamento do controle dos movimentos de cabeça, principalmente. São esses músculos posteriores, né, que vão, de fato, realizar a extensão da cabeça, extensão de cervical alta, principalmente, e junto com os músculos anteriores que atuam somente na flexão de cervical alta, vão fornecer esse controle preciso de posicionamento da cabeça. Eles vão fornecer coordenação cabeça-olho, são eles que vão ser muito importantes para o controle postural do indivíduo. Eles são músculos que têm uma quantidade de fuso muscular muito presente, muito relevante. Então, o feedback neural que esses músculos mandam é muito importante, principalmente esse feedback com relação ao posicionamento da cabeça e movimentação dessa cabeça. Então, muito importante para a estabilidade cervical e para fornecer esse feedback contínuo aí de posicionamento da cabeça e coordenação cabeça-olho. Ainda numa vista posterior, falando agora de músculos que realizam a extensão, então lembra, tá na parte mais posterior, grandes chances dele ser um extensor da cabeça e da coluna cervical. Então, continuando agora aqui, a gente sai um pouquinho de especificidade de cervical alta e entende quais são os outros extensores da coluna cervical baixa. Então, a gente tem o longuíssimo da cabeça, o longuíssimo cervical, o espinal cervical e o ilho costal cervical. E aí, se a gente para observar, claro que na imagem está cortado, mas são músculos que estão presentes bilateralmente no indivíduo. E, de novo, se eles se contraírem juntos, eles vão produzir um torque extensor importante. Mas se você conseguir observar cada um desses músculos e tentar visualizar a aproximação de origem de inserção, somente do lado direito ou esquerdo, fica nítido que eles vão ter uma ação no plano frontal para a inclinação. Ainda numa vista mais posterior, a gente tem o que a gente chama de músculos transverso-espinais. Por quê? Eles partem de processo espinhoso e vão para processo transverso. Então, eles têm essa conformidade, essa obliquidade aí presente.
Os interespinais, eles são menores, sim, mas eles têm uma função estabilizadora muito importante da parte posterior da coluna cervical. E os semiespinais da cabeça e da cervical, eles são maiores e são eles, sim, os grandes geradores de torque extensor. Ainda na visualização posterior, na vista posterior, a gente tem músculos um pouquinho mais superficiais, esplênio da cabeça, próximo ali ao levantador da escápula, e o esplênio cervical. Bilateralmente, quando contraídos, são extensores, e na contração unilateral, além de realizar inclinação, ele é capaz de gerar rotação axial, rotação da cabeça. E aí agora a gente está partindo para uma vista mais anterior e a gente para falar um pouquinho desse músculo que é extremamente palpável, extremamente importante para toda a mecânica e cinemática da coluna cervical. É o esternocleidomastoide, então a gente viu que ele sai lá do processo mastoide do osso temporal e vai se ligar lá no manúbrio do externo e na parte mais proximal da clavícula. Se vocês observarem a conformidade, né, o direcionamento das fibras do esternocleidomastoide, fica muito nítido a sua função no plano frontal com relação à inclinação lateral. Então, eu vou estar aproximando a origem de inserção, vou aproximar o processo mastoide de ombro, basicamente. Mas, quando a gente para observar o seu vetor de força, representado aqui na imagem como um vetor vermelho, uma seta vermelha, a gente consegue entender que ele sim, por estar mais anteriorizado, ele tem uma função flexora importante, porém, olhando para o vetor de força, a gente consegue entender que sim, a partir de C3, o vetor de força passa bem anterior ao eixo de rotação, o que faz com que ele seja um bom flexor da cabeça, flexor da coluna cervical. Porém, quando a gente olha para a cervical alta, quando a gente olha para o começo do vetor, ele está passando posterior ao eixo de rotação da articulação, o que faz com que ele tenha uma ação extensora. Então, ele é um músculo que na cervical alta vai gerar extensão, enquanto na cervical baixa ele vai gerar flexão. E aí, resgatando o que a gente conversou quando a gente estudou os movimentos e conversou sobre os movimentos de protração e retração, ele faz justamente o que o movimento de protração exige, ou seja, extensão de cervical alta com flexão de cervical baixa. Continuando na visualização anterior, na vista mais anterior, a gente tem os escalenos, escaleno anterior, posterior e o escaleno médio. Se a gente parar para observar da onde sai, né, e para onde vai os escalenos, que estão saindo dos processos transversos e se ligando ali nas duas primeiras costelas, a gente consegue entender que sim, ele está anterior, ele vai ser flexor, se eu inclinar unilateral, ele vai fazer inclinação também, porém, a gente precisa entender que ele vai ter uma função importante na inspiração. Por quê? Se eu estou com a cervical estabilizada, ele tem uma função importante de elevação das primeiras costelas no movimento, né, e no processo da inspiração. Agora, se eu estou com primeiras costelas mais estabilizadas, ele tem uma função importante flexora cervical, flexora de cabeça. E aí, na imagem fica bem claro, né, como que parece que eles são cabos de sustentação, né, então eles têm uma importância na estabilidade mais vertical principalmente das articulações apofisárias da cervical. E aí, ainda numa vista mais anterior, a gente fala daqueles músculos pequenininhos, parecidos com os posteriores, só que agora anteriores, o reto anterior da cabeça e o reto lateral da cabeça. São essa dupla que, junto com os músculos suboccipitais, fornecem aquele controle, fornece aquele ajuste fino de controle de movimento de cabeça, de cervical alta. Então, o reto anterior da cabeça tem uma função mais flexora de cervical alta e o reto lateral ele colabora para os movimentos de inclinação na cervical alta. E aí, juntando tudo isso, a gente pode
enriquecer um pouquinho mais a nossa discussão e a nossa conversa, pensando numa postura ou numa consequência que essa anteriorização excessiva pode ter nos nossos músculos extensores. Se a gente para observar um indivíduo com uma posição mais neutra, ele não favorece ou não desfavorece o torque externo nem o torque interno. Então, o braço de momento externo ele é coerente com o vetor de força que meu músculo extensor é capaz de gerar. Então, eu não vou gerar uma sobrecarga desnecessária no meu grupo extensor. Agora, se meu indivíduo tem, e permanece por muito tempo com essa cabeça anteriorizada, eu aumento o braço de momento externo. A partir do momento que eu aumentei o braço de momento externo, eu estou aumentando o torque externo, o que faz com que, para que o meu indivíduo vença, e consiga sustentar a cabeça contra a gravidade, por exemplo, sustentar o peso da cabeça, faz com que ele tenha que gerar um torque interno dos extensores maiores. E daí a gente pode entender por que talvez às vezes o nosso paciente fica com essa hiperatividade de musculatura extensora cervical. Pessoal, muito obrigada. Essa foi a nossa conversa sobre resgate de conceitos anatômicos e biomecânicos da coluna cervical. Espero que tenham aproveitado. A gente se vê numa próxima.